Pastor Sérgio Calegari, canal Farol e Natureza, falando sobre uma vida com Deus, sobre o mundo espiritual, sobre aquilo que é a nossa dúvida e muitas vezes de uma maneira superficial você não acha na palavra de Deus, mas a partir do momento que você se aplica, que você busca, você acha as respostas, todas as respostas que nós precisamos, irmãos. Elas estão na palavra de Deus. Em Oséias 4, a partir do versículo 6, diz que o meu povo sofre e o meu povo é consumido. E tudo isso por falta de conhecimento e conhecimento de Deus. A ignorância espiritual, irmãos, ela nos mantém em cadeias. E o próprio Jesus disse que ele veio tirar os presos da prisão, abrir as portas para aqueles que estavam presos e anunciar um tempo aceitável do Senhor. O Evangelho, irmãos, a palavra de Deus, ela tira as escamas dos nossos olhos e ela nos mostra a verdade que antes nos era encoberta. Antes de você conhecer Jesus, irmãos, você estava preso no pecado, preso a padrões do mundo e era escravo do mal. Todo homem que nasce neste mundo, irmãos, ele é escravo do mal. Mas a partir do momento que Jesus nos chama, nos dá a oportunidade e nos apresenta o Evangelho, eu e você ganhamos uma nova oportunidade. Irmãos, nos vídeos que eu vou fazer, eu vou falar sobre o que? Sobre laço de alma. O que é laço de alma, irmãos? Laço de alma, irmãos, é quando a pessoa se relaciona sexualmente com outra pessoa. Se a pessoa não é casada, se ela não está diante de Deus, num casamento, numa relação, que é reconhecida, estabelecida com fidelidade, com respeito, para constituir uma família, a pessoa está em pecado. Por isso, irmãos, que nós falamos que a prostituição, ela destrói a vida do homem, porque a Bíblia diz que aquele que se prostitui, ele peca contra o seu próprio corpo, amém? E aquele que adultera traz fogo para si mesmo, se consome. E toda vez que alguém se relaciona sexualmente com alguém que não é o seu parceiro, o seu marido ou sua esposa, quando alguém se relaciona com alguém que não é o seu marido ou sua esposa, essa pessoa está em pecado e ela forma laços de alma. O que é um laços de alma? A Bíblia diz que quando os dois se deitam, se tornam uma só carne. Então tudo que é espiritual de uma pessoa passa para outra. Há uma contaminação. Imagina uma pessoa que se deita com uma prostituta. Ela vai herdar todas as malignidades que aquela mulher passou. Porque a prostituta, irmãos, a pessoa que se prostitui, ela serve como um agente de contaminação do inferno, passando as malignidades, passando os demônios e passando as maldições para outra pessoa. É um tema, irmãos, muito sério, poucos sabem disso. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós conhecemos a verdade, e conhecendo a verdade, nós somos libertos do engano, da mentira e da manipulação do inferno. Então, irmãos, imagina só, uma pessoa que ficou com uma pessoa, que ficou com 80 pessoas, que ficou com outra pessoa que ficou com 40, imagina isso somado. A pessoa, irmãos, ela inunda a sua alma de espíritos malignos. Nós temos o exemplo no Evangelho. Jesus chegou numa cidade, irmãos, onde havia um homem endemoniado, que todos tinham medo deste homem. Este homem morava no cemitério, se alimentava de cadáveres, se feria com pedras, e as pessoas tentaram prender com correntes, ele quebrava, com cadeias ele quebrava, e todos tinham medo. Ele passava a madrugada gritando pelas ruas, ninguém saía pela rua de medo. E quando Jesus colocou o pé na cidade de Gadar, aquele homem endemoniado chegou e disse: Jesus, o que vieste fazer? Vieste nos atormentar antes do tempo? E Jesus disse: sai dele agora. E os demônios, irmãos, disseram: se o Senhor não quer que nós saiamos, permita que entremos nos porcos. E Jesus perguntou para que eu e você hoje tivéssemos base: como é o seu nome? E ele disse: o nosso nome é Legião,
porque somos muitos. E Jesus lhe permitiu que eles entrassem naqueles porcos, e uma manada de quase 2.000 porcos se precipitou, amém, no mar, se jogou do penhadeiro para o mar. O que significa isso, irmãos? Que naquele homem haviam cerca de 2.000 espíritos malignos. O pecado, irmãos, ele acumula o mal. Então aquele homem, irmãos, tinha um acúmulo de demônios. Nós não sabemos como eles vieram. Se vieram através de prostituição, de pecado, de rituais de magia negra, entendeu? Mas você viu a quantidade de mal que pode estar numa pessoa? Amém? A Bíblia diz também que de Maria Madalena saíram 7 espíritos piores. E Jesus pregando, irmãos, ele nos ensinou desta maneira. Presta atenção nisso. Quando nós aceitamos Jesus como o Senhor da nossa vida, ele perdoa os nossos pecados, ele nos limpa, ele nos purifica e ele faz uma obra completa. E aquele mal que estava em mim, porque antes de aceitar Jesus, irmãos, nós éramos escravos do mal, servos de Satanás, consciente ou inconscientemente. Mas a partir do momento que Jesus entra na nossa vida, aquele mal sai e a nossa alma, a nossa vida, ela fica limpa. Mas passando o tempo, irmãos, aquele demônio que saiu da vida da pessoa, ele fica vagando por lugares secos e áridos. Ele fica num tormento muito grande. E a Bíblia diz que ele diz dessa maneira: voltarei para minha antiga casa. E quando ele volta, ele vê que a casa está limpa, arrumada e a porta está aberta. Porque muitos aceitam Jesus, são transformados, mas à medida que vão andando e vivendo, a pessoa vai ficando confortável, a pessoa já não tem mesmo aquela fé, a pessoa acha que está tudo bem, e a Bíblia diz: orai e vigiai, porque Satanás, o vosso adversário, vos ronda como um leão faminto, 24 horas por dia, amém? E ele disse: olha, a casa está vazia, está arrumada, mas esta pessoa já aprendeu alguns princípios de Deus, então eu vou ter que chamar 7 espíritos piores do que eu, para virem habitar nesta casa. E a Bíblia diz que assim acontece quando nós damos brechas, quando nós pecamos depois de conhecer a verdade. Os inimigos vêm, e vêm os 7 piores, e o estado desta pessoa se torna pior do que antes. Você entendeu como as coisas são sérias? Eu vou pedir a direção do Espírito Santo para explicar caso a caso, para contar os casos que eu acompanhei, para relatar e ensinar aquilo que está baseado na palavra de Deus e na Bíblia. Porque se algo não for bíblico, nós não temos que dar ouvido, entendeu, irmãos? Toma cuidado com a prostituição. Muitas vezes as pessoas se prostituem, ficam felizes, ficam realizadas fisicamente e dizem: não aconteceu nada, não foi tão feio como eu imaginei. E a pessoa cai num laço de engano, já ficou presa no pecado. E Satanás, irmãos, muitas vezes ele fica como um vírus ali. No momento oportuno para ele, ele se manifesta para destruir. Quantos casamentos são destruídos depois? Quantas pessoas, irmãos, casam, chegam a ficar 1 ano casado, ou casa e vivem um tormento. Por quê? Por causa da prostituição de antes do casamento, por não terem se arrependido. Carregam ambos, irmãos, no ser deles, né? A habilitação por causa do pecado. E no momento que é você ser feliz, o inimigo vem e destrói a tua felicidade, porque ele está ali com legalidade. Por isso, irmãos, que o conhecimento da palavra e o arrependimento são muito importantes. Amém? Nós temos que nos arrepender. E o arrependimento, irmãos, é quando eu abandono o pecado, pego o nojo daquela situação do passado e eu busco a santidade de Deus. Amém? Então, irmãos, no nosso canal aqui, Farol e Natureza, vamos falar sobre vários assuntos: opressão, possessão, contaminação espiritual, influência, mundo espiritual, legalidade, você entendeu? E dia a dia, ou cada duas vezes por semana, eu vou conversar com vocês. Vou entrar mais profundo nesse laço de alma, né? Que é a coisa que mais acontece, irmãos.
Às vezes, irmãos, você deitou com alguém que era um bruxo, um feiticeiro, ou alguém que tinha uma maldição na sua vida por causa do pecado. E por causa do pecado, essa maldição passa para você. E aí você não entende porque tantas coisas ruins acontecem da sua vida. Irmãos, eu já peguei vários casos que quando eu oro para as pessoas manifestam esses demônios do candomblé, da umbanda, você entendeu? Sem nunca ter pisado no centro de umbanda, mas porque deitou com pessoas que eram do candomblé, da umbanda, se deitou com pessoas que se deitaram, segundo ele, com os santos. E os santos deles nós sabemos que são demônios, entendeu? Então, irmãos, acompanha quando eu colocar o vídeo no ar, explicando, mostrando, porque a partir do momento que você conhece a verdade, essa verdade te liberta, entendeu? E a Bíblia diz que o meu povo sofre e o meu povo é consumido. E tudo isso por falta de conhecimento e conhecimento de Deus. Então está no momento de você conhecer a verdade, porque a verdade te libertará, te fortalecerá e vai te trazer um novo entendimento. Irmãos, canal Farol e Natureza, Pastor Sérgio Calegari, você entendeu? Clica lá no sininho, porque tudo que nós vamos pregar e ensinar é a luz da palavra de Deus, é segundo a Bíblia, é segundo o Evangelho de Jesus Cristo, amém? Porque Jesus veio para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Que Deus te abençoe.